Opa, agora está. Agora está gravando, ok? Agora vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Isso. Ok, deixa eu só levar isso daqui. Isso, está todo mundo visualizando aí a nossa unidade 5? Sim. Legal. Sim. Legal. Bom, agora que está gravando, deixa eu só falar algumas coisas para a gente deixar postado para quem não está aqui presente, ok? Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês, ok? E dizer que na primeira parte, na primeira etapa, com as 4 unidades, eu acho que foi bastante satisfatória, com todos os problemas que a gente tem dessa situação de pandemia, da gente estar ausente aí, mas estar aqui remotamente presente também. Eu acho que nós aprendemos muita coisa, eu acho que foi bastante produtivo, e eu acho que a turma como um todo, eu acho que o resultado foi bastante satisfatório, ok? Se pegar a média da sala da minha disciplina, você vai perceber, e vocês mesmos sabem disso, que poucos alunos tiraram menos do que 5, com exceção de um ou outro aluno que não sei, talvez teve algum problema, não conseguiu postar nenhuma das atividades, mas a maioria, eu diria que de mais de 80%, tirou nota acima de 7. Então, acho que parabéns pela sala, parabéns pelo grupo. Então, as notas pequenas são exceções, isso a gente vai resolvendo durante o semestre também. Ok? Então, eu agradeço aí a presença de cada um de vocês. Esperamos que agora, a segunda etapa, a gente consiga levar mais tranquilo, que é a unidade 5, 6, 7 e 8, fazer a avaliação final, fazer a substitutiva, se houver necessidade de alguém também, sem problema nenhum, faremos o que é de direito, né? E a gente dá prosseguimento aí. Tudo bem? Só volto a repetir o que eu disse no começo também. Se tiver algum aluno que ainda está com problema de nota, volta a falar comigo, mesmo que não queira falar aqui, volta depois, passa para a Luana, para alguém que é representante, que tem outros representantes aí também, a do quarto logística também, tem o Marcelo e esqueci o nome da representante aqui, fugiu, viu? Desculpa aí. E passa para mim depois. Quem? A Cristilane. A Cris, pronto. Obrigado. É o Marcelo que falou, não? Então, tá bom. Sim, Obrigado. professor. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Legal. Então, se tiver alguém com problema também, vai passando para a gente acertar para que a coisa seja satisfatória para todo mundo. Ok? Então, hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, bastante interessante, que são metas e previsões de demanda. E você vai falar, mas por que o profissional de administração ou de logística na área de gestão de processo produtivo precisa saber de previsão de demanda? É tudo que nós precisamos saber. Quando você for trabalhar no PPCP, alguém já falou, já ouviu falar isso dentro da empresa? Planejamento, programação e controle da produção? O que mais você vai fazer são previsões. E muitas vezes você monta, trabalha inclusive dentro de um planejamento estratégico da empresa, com a sua diretoria, com os seus gerentes também, onde você tem uma integração ali com a produção, com a logística, onde uma vez que você tem este planejamento desta demanda, você consegue fazer o planejamento de compras, você consegue fazer o planejamento de produção, de movimentação dos materiais e, por que não, o de finanças também da sua empresa. Você percebeu? Porque em cima deste planejamento, você sabe o quanto você vai comprar, o quanto você vai produzir, o quanto você vai vender, porque você faz, inclusive, junto com o pessoal da área de marketing, da área de vendas também. E a gente precisa fazer em cima de dados e fatos que acontecem, que são coisas factíveis nas nossas empresas, que são os dados e os fatos que realmente acontecem. Ok? E a gente sabe que às vezes a gente tem demanda que são sazonais, outras que são pontuais. Então hoje a gente vai aprender um modelo de como calcular, mas é bom você ter uma noção de como outros modelos existem e que você pode tomar as melhores decisões dentro da sua empresa. Ok? E no finalzinho a gente tem um cálculo, inclusive já resolvido, com gabarito para você entender. Depois tem uma unidade de aprendizagem também, que eu coloquei um exercício que só mudei os valores, para o aluno exercitar. E eu sempre brinco com vocês, que eu falo que eu sempre fico dando a dica também, e eu tenho certeza que vai cair um exercício desse da P2 também, tá? Vocês perceberam, né? Tudo aquilo que eu falei para vocês que ia cair, eu cobrei realmente na P1. E assim deve ser na P2,
mas quem estudou, quem acreditou, foi lá e fez, né? Eu até brinco, o pessoal da logística sabe que eu digo muito isso, eu falo assim, você acredita em cigana? Mas uma cigana me contou que isso vai cair, né? E se você não acredita, é bom começar a acreditar na cigana, porque às vezes elas nos contam a verdade, né? Então, ok? Falar em cigana, não esqueça que dia 31 é dia das bruxas e tem uma enquete aí na faculdade, não tem? Vocês perceberam? Quem é o professor que mais vocês têm medo? Qual é Eu o não vi, professor? não. Não viu? Ô Luana, você não é representante? Sim, onde é que tá isso? No Cadê? Instagram? O Milton, seu coordenador, eu já mandei para todos os meus representantes de sala. Vixe, ele não me mandou nada, não. Vou perguntar para ele. Isso, pergunta para ele que ele é seu coordenador, foi pedido para a direção para vocês elegerem qual a disciplina, qual é a disciplina, quer ver, até de curiosidade aqui, acho que eu tenho aqui, quer ver? Qual é a disciplina, cadê? Ai, deixa eu ver aqui, tem alguns itens aqui, olha lá, só para vocês terem noção. Mas Qual é uma votação? Isso. Não, Ah, pode tá. ser. Olha, pode ser por votação, pode ser por indicação, pode ser pelo representante ou pode ser pelo grupo de alunos. Vocês vão decidir. Eles estão perguntando assim: qual a matéria e qual professor os alunos ficam mais nervosos para apresentar trabalhos? Segunda, de qual matéria e de qual professor os alunos têm mais medo de fazer prova, inclusive surpresa? Terceiro, de qual matéria e qual professor os alunos ficam mais apreensivos em pegar DP? E a quarta e última pergunta é: de qual matéria e de qual professor sempre tem aqueles trabalhos para pegar livros na biblioteca da faculdade? Essas são as perguntas, e eles vão colocar no dia 31 do 11, que é o dia das bruxas, né? Dia do famoso Halloween americano, que nós brasileiros aderimos também, para ficar uma brincadeira um pouco mais suave lá agora nesse mês de outubro. Tudo bem? Mas já era para ele ter passado, então, para É, a gente começar a cobra dele votação, que é ele vai isso? passar. Tá. A Cris Acabei já de cobrar recebeu, né, ele. Marcelo? O Marcelo e a Cris, eles já receberam, eu tenho certeza que eles vão me responder aí. E aí a gente vai mandar para a direção da faculdade e aí elas vão apresentar lá, tá? Mas é legal, é uma brincadeira bem saudável aí também para os professores e para os alunos, né? Tudo bem? Mas é só... Tá, então vamos lá. Nossa, professor, fiquei sabendo que tem um professor aí que é osso duro, viu? Acho que é Manuel, de contabilidade. Certeza que ele vai ganhar lá. Perito contábil. Ele é coordenador de contabilidade e ele é professor Nossa, também. Mas ele é duro na queda, viu? Ele é horrível. português. Não sei nem como ele é coordenador, gente. Como assim? Mas ele é duro. Ah, Mas tá. Jesus. Olha, você vai ver, Imagine a o foto dele, TCC o para nome dele vai aparecer para lá. Então, mas é Até assim. o professor Gilberto, que foi aluno dele, falou que ele é osso duro, viu? Isso, é o Gilberto Vixe. Lovatino, foi aluno dele, é verdade. Mas É. tá bom, mas aí vocês precisam eleger os professores que são de vocês, entendeu? E aí alguém até me perguntou hoje se precisa ser desse semestre ou pode ser de semestres anteriores. Eu disse, não, pode ser de semestres anteriores. É aquilo que ficou na sua cabeça, né? Quem é o professor que você tem medo de prova surpresa? Quem que você tem medo de ficar de DP? Quem que vai dar aquele trabalho enorme que manda você ir na biblioteca pegar 45 livros, né? Sei lá. Então, tudo isso para o aluno pensar e refletir também nesses dias da bruxa aí, tá bom? Mas vamos lá, só para a gente relaxar. Então vamos lá para os nossos métodos, previsões de demanda. Tem a parte conceitual e depois a gente já entra na parte aplicativa da prática realmente aí, tudo bem? Opa, vamos lá. O conteúdo desta unidade 5, pessoal, a gente fala modelo geral de previsão de demanda, avaliação de erros, que é muito comum, tá? Então é bom a gente alertar e saber quais os erros mais previsíveis aí que acontecem para poder diminuir, né? Métodos de previsão, que a gente vai trabalhar com ele, inclusive já fazer um exercício aplicativo. E aqui neste conteúdo vai falar um pouco de compras também, que ela é feita por compradores profissionais. E aqui eu sempre dou meu parecer, e o próprio Petrônio Martins, que é um autor de livro de produção, ele mesmo fala assim, comprador tem que ser um profissional da área de compras, né? Aí você vai me falar assim, mas na minha empresa quem faz compra não é o comprador profissional, é a secretária do diretor, nada contra. Mas quando você tem uma empresa grande que ela compra itens para a produção,
é importante que o profissional da área de compras conheça normas de embarque, normas de aquisição, tipo de negociação de compras, também. Então, uma porção de outros quesitos que não é uma pessoa simples. Então, tem que ser alguém que realmente esteja gabaritado para isso. Tudo bem? Então, a gente vai abordar um pouquinho esse assunto lá na frente também. E aí eu coloquei o material, como eu coloco em todas as unidades também. O material, se eu não me engano, ele tem 6 ou 7 minutos. Sabe aquele que você quer uma previsão de demanda sobre esse tema aqui? Você quer dar uma olhadinha lá? Então, você não vai perder tempo. Você vai ganhar em termos de conteúdo, se eu não me engano, é 6 ou 7 minutos. Todos esses vídeos que eu postei para vocês aqui não tem mais do que 10 minutos, perceberam? É coisa rápida, você bater o olho ali, daquela... E eu sei que vocês, a meninada nova, gosta disso, né? Então dê aquela olhadinha que vai valer a pena. Tudo bem? Bom, a gestão de demanda. Como eu disse para vocês, que a gente tem que trabalhar, inclusive, também, dentro para fazer previsão de demanda, às vezes pensando num planejamento estratégico da empresa, que envolve outras pessoas. Eu até brinco com o aluno que eu falo assim, hoje você está estudando, hoje você pode ser apenas sei lá, um encarregado, um supervisor, mas amanhã você já é um gerente, pode ser um diretor, e você está estudando para galgar cada vez mais os cargos mais altos na sua empresa, concorda? Então, acho que a gente tem que pensar como um planejamento estratégico que volta e meia, daqui a pouco tempo, você vai estar já se reunindo com a sua gerência, com a sua diretoria, com o presidente da empresa e tomando algumas decisões. E na área de demanda, é importante você ter isso, então, como uma coisa estratégica da empresa, porque vai envolver a parte de produção, a parte de compras, a parte de movimentação, a parte de custos, a parte de toda a parte financeira da empresa, que é importante também para a vida saudável da empresa, concorda? Voltamos ao nosso conceito que eu sempre relembro vocês lá, de administração. Planejar, organizar, controlar, dirigir desde o início, lá no meu fornecedor até o cliente. E você percebe que dentro disso tem a parte financeira também. Você tem a parte de compras, a parte de recebimento, a parte de produção, a parte de entrega e todos os custos envolvidos aí dentro desta empresa também. Ok? Então vamos lá. Então, gestão da demanda, você tem que ter habilidade para prever a demanda, ou um canal de comunicação para o mercado, poder de influência sobre a demanda. Então, dependendo do nível que você está também, você tem que saber se você, qual o poder de decisão que você tem. Você tem um contato com suprimento, você é compra, você é produção, qual é a sua, dentro da empresa também. Habilidade de prometer prazos também. Então você percebe que alguém que vai trabalhar com demanda também, ele tem que conhecer tudo isso, olha lá. A habilidade de priorização e alocação de recursos, né? Então, olha lá, eu tenho capacidade de produção e eu preciso priorizar um segmento do mercado e assim por diante, né? Então aqui essa circunferência que tem aqui do lado aqui, é bem assim, a gestão de demanda, são previsões de demanda, influência do mercado, promessas de prazo, priorização de alocação, comunicação com o mercado. Então você percebe que comunicação com o mercado é um item muito importante, tá? Semana passada eu estava até conversando semana passada não, foi avaliação. Nessa terça-feira, quando começou a nossa primeira aula, eu estava conversando com a turma de gestão financeira e dizendo, inclusive, o quanto eu vi que eles estão precisando de gente no mercado com as 3 características básicas, que é ser muito comunicativo, não só com o mercado, mas entre as pessoas internamente da empresa também, ser uma pessoa, como chama? Que não espera o problema acontecer, proativa. E outra coisa que é saber trabalhar em grupo. E eu mesmo sou o cara mais favorável de trabalhar em grupo. Quem é da logística já me conhece, sabe que quando eu estava presencialmente trabalhando com vocês, quantas das atividades que eu pedia para vocês fazerem em grupo, para vocês poderem articular exatamente esta facilidade de trabalhar em grupo. E eu percebo que muitos alunos não têm facilidade, e a mesma coisa, ele não terá facilidade na empresa também. E isso é um problema sério hoje para o mercado. Então você percebe que comunicação hoje não é só com o mercado lá fora, e sim com o mercado interno também, com o nosso cliente interno, que é a pessoa que senta ao nosso lado, a pessoa que faz o parceiro do nosso trabalho ali também, podendo ser o fornecedor ou o cliente. Então tudo isso é importante, você ter uma boa comunicação hoje nas nossas empresas. Ok? Bom, olha, as previsões de demanda são fundamentais para a consecução dos objetivos, não só da logística. O que é da logística aqui? Não pensa que é a disciplina de logística, a logística como um todo. É compras, é recebimento, é a produção, é a movimentação, é a entrega. Você percebe que tem todo um fluxo grande.
Tem um autor chamado José Geraldo Vantini, de uma empresa chamada Vantini Associados. Ele usa muito o termo logística integrada. O que é o integrada? É compras, é recebimento, é produção, é o marketing, é o finanças, ou seja, todas as áreas da empresa envolvida com a preocupação de entregar o produto para o cliente, ok? Então você percebe que ele trabalha um conceito também de materiais que surgiu, para depois o conceito de evolução da logística, que é planejar, organizar e controlar, desde o início da operação lá no meu fornecedor, até a entrega para o cliente final de forma ótima. O que é esse ótimo dentro das nossas empresas e principalmente na área de logística, maximizando o lucro e ou minimizando os custos. Que inclusive este é o conceito que o nosso amigo e conhecedor da área de logística chamado Ronald Ballou, que é um americano, e ele utiliza inclusive o conceito ele partiu o conceito dele do Conselho Norte-Americano de Logística, ok? E nós temos uma associação de logística aqui no Brasil também, que já funciona há 15, 20 anos, eu inclusive já dei cursos nessa associação também, ok? E onde, inclusive, eles partem, o conceito da logística aqui no Brasil, ele parte lá do conceito norte-americano de logística também, ok? Mas é uma coisa bastante integrada também. Todos eles, tanto os autores quanto as associações, eles vão sempre dizer que o conceito de logística ela parte desde lá do fornecedor até a entrega do produto final para o cliente final. Então você imagine as previsões, como você tem que fazer, né? De compras, de recebimento, de produção, de entrega do produto. Então é uma coisa muito integrada dentro das nossas empresas, ok? Então consiste em prover o usuário do produto na quantidade solicitada e nas melhores condições operacionais e financeiras para a organização. Você percebe que está envolvido finanças, está envolvido compras, produção, entrega? Quando você diz consiste em prover o usuário de produto na quantidade solicitada e nas melhores condições. E aqui já parte de um princípio que vocês já ouviram com o nosso amigo o professor Lino também, que é sobre Kanban, sobre Just in Time, que nasceu lá nos nossos amigos orientais, os japoneses, onde eles querem produzir na quantidade certa, para entregar na quantidade certa, a um custo que seja interessante para o cliente, concorda? Então, qual é o objetivo dessa? Eu sempre digo que uma é metodologia e outra é a filosofia. O Kanban, na verdade, ele é uma ferramenta e o Just in Time ele é uma filosofia onde todo país, toda uma comunidade, ele vai trabalhar junto, ele vai reduzir ou eliminar os estoques desnecessários. Eu diria que talvez o Japão consiga fazer esse conceito e trabalhar com o conceito de trabalhar sem estoque. Por quê? Se vocês sabem, se lembram disso, o Japão é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, então é uma situação. Se a gente comparar com o Brasil, nós temos uma extensão territorial muito grande. Então, quantas vezes o seu fornecedor está lá do outro lado do país, do outro país, Brasil, e o cliente aqui embaixo no sul. E a sua produção está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais. Então, fica complicado você fazer previsão e você dizer que o seu estoque é para um dia, para 2 dias. Concorda? Porque você tem todo esse problema de logística, de transporte, e você sabe que as nossas rodovias e as nossas ferrovias e os nossos aquaviários também não são os melhores modais para se transportar, se comparado com outros países também, ok? O nosso custo de logística é muito alto, se comparado com os americanos, é super elevado também, que eu sempre abordo nessa mesma tecla, que eu falo que lá em termos de soja, lá na roça, nós temos a melhor produtividade do que os americanos. Mas saindo da porteira para fora, nós perdemos em termos de rodovia, em termos de portos, em termos de aeroportos, em termos de Receita Federal, de demorar. Receita Federal em outros portos lá fora, ela funciona 24 horas. Aqui no Brasil é de segunda a sexta, não sei se das 9 às 16, 17, na época de pandemia, não sei como que está também. Então você percebe, tudo isso são conceitos que um país precisa incorporar para poder ter uma melhor previsão, ter um estoque menor, reduzir os custos e assim por diante. Mas tem um longo trabalho aí e precisa de muitos profissionais aí na área de produção, na área de logística e assim por diante. Ok?
Bom, e aí a gente precisa melhorar não só o nível de serviço, como também o nosso nível de atendimento, ok? Então, só lembrando aqui nessa transparência, o que é o NS? Nível de serviço, NS. E o NA, nível de atendimento, ok? Então, olha, capacidade de uma organização fornecer produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. Manter um alto nível de serviço com mínimo estoque. Tudo bem? Não é tarefa fácil, tá? Concorda? Principalmente aqui no Brasil, tá? A gente manter... Mas se você pegar todos os autores, Petrônio Martins, o Dias, o Ronald Balumes, eles são... Você pegar a ler sobre estoque, eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso que, enquanto não surge a necessidade real, ela é ociosa. Porém, eu preciso manter. Quanto? O mínimo necessário. Quanto é o mínimo necessário? Meu amigo, cada empresa, você como gestor da área da sua empresa, precisa conhecer os limites. Onde estão os seus fornecedores? Onde está a sua produção? Qual é a sua capacidade de produção? Onde está o seu cliente? Então, tudo isso são quesitos importantes para se fazer uma previsão de demanda também, concorda? Que em cima disso que você vai fazer a aquisição, que você vai fazer a produção, que você vai fazer a entrega dos produtos também. Então, olha, necessidade de planejamento, ok? Olha lá que item importante. Compatibilizar objetivos conflitantes e aumentar o nível de serviço. Torna-se necessário coletar algumas probabilidades de falta, ok? Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem alguns conflitos nas nossas empresas também. A gente sempre diz assim, o pessoal da área comercial, ele vende, às vezes, o que nós, da área de produção e na área de logística, não conseguimos adquirir e não conseguimos produzir. Em outro momento, nós, da área de logística e da área de produção, nós conseguimos produzir, disponibilizar, e o pessoal da área comercial não faz a venda. Você percebe? Então, alguns conflitos existem. Eles da área comercial querem sempre ter disponível o que eles querem, na quantidade e na hora que eles precisam. E nós sabemos que nós, da área de produção e na área de logística, nem sempre é assim na prática, concorda? Eu dependo de fornecedores, eu dependo de capacidade de produção, então eu dependo de uma porção de itens, eu dependo da distância do meu fornecedor, e quando está pronto eu dependo da distância do meu cliente. Então você percebe quantos itens aqui que estarão envolvidos na nossa previsão de demanda aqui também, e que vai influenciar o nosso nível de serviço, o nosso nível de atendimento, e o cliente quer cada vez mais ser bem atendido, ao menor custo possível, concorda? Então, por isso que entra a parte financeira aqui também, não tem como fugir, ok? Bom, vamos lá. Caindo bem devagar aqui, para a gente pensar. Bom, gestão de demanda, olha lá. Então, ela está envolvendo vários processos. Então, cada empresa que nós trabalhamos, ela tem uma situação, concorda? Então, vocês, como gestores, vão verificar e vão analisar qual é a melhor situação. Mas aqui, para uma reflexão dentro de um processo operacional, nós temos os processos de previsão de venda, processo de cadastramento de pedido, processo de confirmação. Percebe que está envolvendo a produção e logística aqui, ó? Processo de confirmação de entrega, processo de avaliação do nível de serviço ao cliente. Isso é importante, o pós-venda, como que o cliente está se sentindo satisfeito. Processo de planejamento de necessidades, que é o item básico que nós estamos procurando aqui, e processo de distribuição física dos produtos aos clientes. Então, você percebe que você tem desde a ponta lá da compra até a entrega na venda para o cliente aqui. Tudo isso é gestão da demanda, cabe ao profissional de gestão de produção, que é o nosso caso neste momento, na quinta-feira. São todos especialistas em gestão da produção, conhecer este assunto que, com certeza, vocês irão trabalhar nas empresas aí, ok? Ou se já não estão trabalhando também, ok? Bom, e aqui tem outro modelinho aqui também, só para a gente parar numa reflexão aqui também, mas é um modelo que nada é estático, ok? Então é sempre assim, ele é ciclo, podendo retroceder, voltar, parar, ativar em alguma área, mas você tem um diagnóstico, você faz um plano de ação, faz a execução do plano de ação, faz o controle, faz a solução de um problema, melhorias no sistema. A qualquer momento retrocede, volta, melhora uma parte ou outra. Você percebe, tudo isso eu estou trabalhando para que tenha o quê? Uma gestão eficaz. O que é eficaz? Cada vez melhor,
trabalhar com menos recurso ou menor custo possível para a empresa. Não é isso que a gente fala em produtividade, eficiência e eficácia? Lembra que nós já trabalhamos na unidade 4, ok? Produtividade, eficiência e eficácia. Trabalhar cada vez mais com menos recurso, podendo ser menos matéria-prima, menos energia, menos mão de obra, o que você tiver na sua empresa, é que ela seja eficaz e seja eficiente também, ok? Então, ou seja, melhorar a sua produtividade, tá? Bom, e aqui, em se falando de um modelo também de previsão de demanda, a gente tem algumas informações que é importante você conhecer. Então, por exemplo, eu preciso saber a informação do produto, ok? Qual é a família de produto, quais são os itens que eu vou trabalhar, isso é importante, conhecer o produto como um todo, tá? Temporal, o que é temporal? Essa previsão que eu vou fazer, ela é semanal? Ela é semestral? Ela é anual? Outra observação importante, quem trabalha com previsão e sendo temporal, e se tratando de importação, é lógico que o período é completamente diferente dessa previsão aqui, se você estiver comprando um produto nacional, concorda? Então, você está fazendo uma previsão de... eu já disse para vocês que quando eu fiz eu terminei meu curso de administração em 1984, que a maioria de vocês não eram nem nascidos ainda, eu comecei fazendo exatamente previsão de demanda de fertilizantes para 5 unidades que produzia aqui no Brasil, e 50% da matéria-prima de fertilizantes, não sei se alguém conhece esta área, cloreto de potássio, não tem aqui no Brasil. Ela é 100% importada. Então, a gente fazia um programa de importação com um ano de antecedência. O que significava? Com um ano de antecedência, eu tinha que saber o que essas 5 unidades iam produzir, gerando a necessidade de matéria-prima, gerando um programa de aquisição, e o que era importado tinha que estar pronto com um ano de antecedência, porque a empresa precisava se planejar junto ao fornecedor lá fora, que eram os americanos, e vinha daquela época, inclusive do Canadá, dos Estados Unidos, cloreto de potássio, uma porção de itens que tem lá na base de fertilizantes, que vinha lá de fora, a gente tinha que fazer um programa de necessidade com um ano de antecedência. Então, você imagina como que era fazer a previsão de demanda, que eu até brinco que eu falo que não tinha o Excel daquela época, era um Lotus 1, 2, 3. Eu aprendi a montar umas fórmulas enormes no Lotus 1, 2, 3, mas depois, quando mudou, veio para o Excel, era a mesma coisa, não mudou em nada, só mudou a ferramenta, mas as fórmulas eram as mesmas também. E com certeza ninguém de vocês aí, se alguém disser que conhece o Lotus 1, 2, 3, vai denunciar a idade, ok? Porque ele tem mais de 20 anos no mercado aí que já não existe mais. Mas era uma ferramenta legal para a gente aprender a trabalhar também. Bom, e ainda a informação que eu posso ter também na minha empresa é espacial. O que é espacial? E eu diria que o próprio Brasil aqui é um caso. Quantas vezes eu preciso saber se o meu fornecedor está lá em Manaus, se a minha produção está aqui em São Paulo, se o meu cliente está no Sul. Eu já comentei com vocês que eu trabalhei numa época na Videolar Multimídia, que fica aqui no Balão de Alphaville, fica lá em Manaus, e a maioria da matéria-prima nossa era importada, vinha no Porto de Santos, e olha só a triangulação que envolvia a parte financeira da empresa, que era importante naquele período também. Não era nada ilegal, tudo sobre a lei, mas a empresa recebia no Porto de Santos, nacionalizava a mercadoria aqui no Tamboré, que fica aqui em Barueri, e depois fazia transferência lá para Manaus. Fazia a produção desta matéria-prima, e de Manaus, de São Paulo para Manaus, subia via rodovia até Belém de transporte rodoviário, e para cima de Belém até Manaus via aquaviário, ok? E quando voltava o produto acabado, ele voltava via aérea. Então você imagina como que era frenético essa movimentação de navio, de mercadoria, de container, de carrocerias também, porque muitas vezes você descarregava, desovava do container para devolver o container e colocava numa carroceria, e a carroceria subia até Belém, de Belém colocava numa balsa e até Manaus, chegava do porto lá de Manaus, descarregava até dentro da nossa unidade. E assim fazia esse transporte, então era uma velocidade muito grande. Como você fazer essa previsão de uma coisa que vem para Santos, nacionaliza aqui em São Paulo, vai para Manaus, produz, volta com um produto acabado, tudo que voltava, produto acabado, 100% voltava para São Paulo, na matriz aqui, e daqui que redistribuía para o Brasil inteiro,
e a gente sabe que Manaus tinha uma pequena demanda, tá? Mas mesmo tendo demanda, não se saía da fábrica lá. Outra, né, negociação que era feita também vinha para São Paulo, e de São Paulo, às vezes, até mandava alguma coisa para Manaus, mas não saía da fábrica direto. E naquela época era interessante em termos de custo. Então, é importante que o profissional que vá trabalhar com demanda tente entender o que é o produto, qual é o tempo que você precisa para fazer essa previsão, e espacial exatamente, qual é a distância que você tem, qual a geografia, se ele é importado, se ele é nacional, e se ele é nacional, qual a distância. A gente sabe que de Manaus a São Paulo é praticamente vários países. Se você pegar a Europa lá, você tem países lá que é do tamanho menor, Suíça é do menor do que o estado de São Paulo. E aqui o Brasil tem uma extensão territorial enorme, concorda? Então tudo isso nós precisamos trabalhar e conhecer também, ok? Bom, e aí a gente trabalha com algumas hipóteses, uma vez que a gente diz que a gente trabalha com dados e fatos que são todos factíveis, aquilo que realmente acontece nas nossas empresas, ok? Então a gente começa a trabalhar e conhecer realmente isso, tá? Então aqui o H é apenas hipótese, tá? Então hipótese 1, 2 e 3. Você pode fazer uma hipótese, o que é uma projeção? Ou seja, as condições vistas no passado permanecerão no futuro. Você vai dizer, olha, o que aconteceu o ano passado será igual ao que vai acontecer esse ano. Mas só fazendo um parênteses aí. Nada disso está acontecendo ultimamente, concorda? Até por conta da pandemia. Nada das previsões que aconteceram, eu diria que o ano passado, está acontecendo esse ano, porque esse ano tem uma coisa diferente no mundo inteiro, concorda? Não só aqui no Brasil, não só nas nossas empresas, que é a pandemia. Então isso mudou. Então, até as projeções aqui, essas previsões, elas vão se alterar agora também. Mas tem projeções que você faz e tem empresas que eu tenho conversado muito com algumas pessoas que são amigos, que trabalham, que são empresários também, eles têm dito que algumas áreas, inclusive, eles estão até aumentando a demanda, ou seja, essa projeção, essa previsão que ele pode fazer, talvez ele tenha até uma porcentagem além. São raros, mas tem casos que estão... Né? A gente sabe que, às vezes, numa situação de desgraça, tem gente ganhando dinheiro também, não é isso? E é mais ou menos esse o caso de algumas empresas. Tá? Nada contra o negócio dela, a pandemia veio e, às vezes, precisou. Empresas que estão oferecendo, como, por exemplo, internet aí, as pessoas em casa cada vez mais utilizando, sabe que elas tiveram um pum aí e elas aumentaram o faturamento dela aí também, percebe? Então, são coisas que... malefício de alguém vem benefício de outros, né? Então, é assim. Bom, o segundo aqui, a hipótese 2, é predição. O que é? O futuro difere do passado por causas fora do nosso controle. Então, aqui tem coisas que não cabem a nós. O dólar subiu sensivelmente, meu amigo, não dá para você fazer nada, né? Então, fazer o quê? Vamos, né? Então, é uma maneira. E tem o planejamento também que você pode fazer, que é o futuro difere do passado por causa sobre o nosso controle. Eu diria que nós, como gestores aqui, às vezes nós atuamos onde nós temos como interferir, concorda? Então aqui, a gente sabe que a minha empresa pode fazer uma campanha publicitária de aumentar as vendas, eu preciso fazer um planejamento e trabalhar sobre isso. Preciso comprar mais, preciso produzir mais, preciso fazer a logística um pouco mais, né? Então, olha, eu fiz uma redução de preço, tem aí, como chama? O Black Friday que vai ter no final do ano, você percebe uma redução de preço aí. Será que eu tenho condições de fazer entrega? Será que eu tenho um produto para entregar? Eu vou fazer propaganda e não tenho. Então, tudo isso eu preciso fazer um planejamento, você percebe? A ampliação de fora de venda, a ampliação da força de venda também. Volta e meia o pessoal de venda, ele faz uma força lá, ele faz algum movimento lá, ele faz alguma, né, melhoria de preço, uma campanha lá. Será que eu estou preparado para fazer essa compra, essa produção e fazer essa entrega, você percebe? Então nós estamos trabalhando com coisas assim, que são cenários que eu preciso montar e preciso criar para uma evolução das empresas, tá? Bom, e aqui ele vai relatar para a gente algumas hipóteses que geram erros também, tá? Então, nível de agregação, ok? Olha lá, falta de metodologia, às vezes a empresa não tem nem uma metodologia, nem um embasamento matemático de como que ela vai fazer. Será que ela trabalha com produto sazonal? O que é sazonal? É aquele produto que a gente sabe que tem um pico de demanda. Um exemplo bastante prático. Quando é que nós consumimos ovos de Páscoa? Na época da Páscoa. Então você percebe que a empresa que produz, ela precisa com antecedência comprar matéria-prima, precisa produzir e disponibilizar num curto espaço de tempo para atender a necessidade do consumidor.
ok? Quando é que nós temos a demanda de brinquedo para as nossas crianças? Geralmente ela se concentra nos 3 últimos meses. Mês de outubro agora, dia 12 de outubro foi dia das crianças, e o Natal, final do ano, concorda? Então, geralmente, as indústrias de brinquedo, elas trabalham com sazonalidade. Ou seja, elas vão tentar comprar com antecedência, produzir e disponibilizar naquele espaço de tempo que a demanda é muito maior do que no outro período, ok? Então, é mais ou menos assim. Tendências de venda aqui também é outro fator de metodologia. Falta de indicador. A gente sempre diz que nós, como administradores, a gente só consegue analisar e verificar quando eu tenho um indicador. Quando eu não faço mensuração de nada, às vezes até a bola de cristal funciona e me ajuda, mas muitas vezes não. Então é importante eu ter indicadores ali também. E outro momento que nós colocamos aqui também é a falta de informação. Quantas vezes você fala, eu preciso dessa informação, mas eu não tenho. Então, meu amigo, você não vai conseguir resolver o problema, concorda? Por quê? Porque não tem informação. Bom, e aqui começa a aparecer alguns controles aqui, só para a gente ter uma noção de como que é também essas diferenças aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá. Eu tenho aqui a previsão de janeiro até junho. Eu tenho uma previsão aqui de quantidades. Vendas é aquele efetivo. O que é o efetivo? Aquilo que realmente aconteceu. Então, veja lá. No primeiro caso de janeiro, eu tinha uma previsão. Eu fiz uma venda efetiva de 900. Logo, eu tenho um desvio de quanto? De 100 unidades, percebeu? Então, opa, deixa eu carregar. Pronto, resolvi. Então, olha lá. Pega o segundo mês, fevereiro, eu tinha uma previsão de 1.200. Eu fiz uma venda de 1.350, ou seja, menos 150. Percebe? Então, eu tenho aqui alguns desvios. O que é desvio absoluto? É a diferença sempre do positivo. Tudo bem? Então, mesmo que esse aqui deu negativo, ele vai colocar como positivo, percebe? Desvio absoluto aqui, ok? Desvio absoluto acumulado. Ele vai pegar esse 100 mais os 50, 150, 250, mais os 50, 300 e assim por diante. Ou seja, os 650 nada mais é do que a somatória do meu desvio absoluto. Tudo bem? E o desvio em porcentagem, o que é? Ele pegou 2 sobre 1, menos 1. Então, ele vai dizer que, ó, aqui, ó, no mês de janeiro, eu tive menos 10%, em fevereiro, mais 12,5%, e assim por diante, percebe? Então, eu tenho alguns erros de previsão que são diferenças que acontecem. Mas, assim, isso é normal, mas quando... Oi? Só explica de novo o desvio, por favor. O desvio? Isso. Então, vamos lá. A previsão, você tinha uma previsão de vendas de janeiro até junho. Na primeira linha. Trabalhamos sempre por linha, tudo bem? Então, a previsão, você tinha esta quantidade. Aí, efetivamente, aconteceu essas vendas na linha 2. Então, eu tenho um desvio. O que é o desvio? É uma diferença entre o que estava previsto e o que efetivamente aconteceu de vendas. Tudo bem? Então, eu tenho na linha 3 um desvio. E o desvio absoluto, mesmo que ele seja negativo, é uma diferença. Ele vai transformar tudo em diferença, tudo em positivo. Tudo bem? Perceberam? Tudo ele transformou em positivo. Então, chama-se desvio absoluto. E o desvio absoluto acumulado nada mais é do que você pegar a linha 4. Ó, primeiro eu vou copiar. Esse 100 mais 150, 250. Este resultado mais 50, 300. Este resultado mais 100, 400. Este resultado mais 150, 550. Este resultado mais 100, 650. O que é esse último aqui, 650? Nada mais é do que a somatória da linha 4. Se você pegar 100 mais 150, mais 50, mais 100, mais 150, mais 100, vai dar exatamente 650. Tudo bem? O desvio em termos de porcentagem, ele vai pegar esses 10 aqui sobre o 1.000, vai dar menos 10%. 150 sobre 1.200, 12,5% e assim por diante. Percebeu? Então, esses desvios são as diferenças que ele considerou como um erro de previsão. Agora eu pergunto, gente, nós não temos bola de cristal, concorda? Então, sempre tem uma variação entre a previsão e o que realmente acontece. Agora, quando você tem isto feito, não precisa fazer na unha,
Você tem, geralmente, os computadores fazem, você tem planilha que ela vai calcular para você, mas você, como gestor, precisa conhecer para dar os dados e fornecer os dados lá, concorda? Então, quando você faz este tipo de análise, você pode cada vez ir apurando e melhorando a previsão e o real para que realmente esteja cada vez menos esta diferença, concorda? Então, esse é o objetivo da gente fazer as previsões de demanda aqui, tudo bem? Mas tem outros casos aqui bastante interessantes para a gente conhecer também. Olha lá, aqui a gente tem uma família de produtos, tá? Que está aqui, ó, 5 produtos, K, L, P, tá? Qualquer produto que seja aí. Poderia colocar número 1, 2, 3, assim por diante. Então você tem uma previsão mensal e uma previsão, uma demanda real, ou seja, aquilo que eu fiz de previsão e aquilo que realmente aconteceu. E aí ele criou uma coluna aqui que é um erro de previsão, ou seja, as diferenças. Aí se você fizer a somatória que está aqui em amarelo embaixo, você está visualizando aqui, você tinha uma previsão mensal de 1.500, se você somar os 5 produtos, tudo bem? Uma previsão mensal de 1.500, e aí a previsão real, que é aquilo que realmente aconteceu, foi de 1.530. Se você pegar esse 1.530 sobre 1.500... Foi... Oxe, o que aconteceu? O que aconteceu? Vem! Só o microfone. Quem tá gritando aí? Acho que a criança pegou o celular da mãe. Continua aí, professor. Professor, seu microfone tá no mudo, parece. Emudeceram ele. Mudeceram a mim, não foi eu não, viu? Alguém me deixou mudo aqui. Mas obrigado. Dá um toque, senão eu Isso aí continuo falando pode? sozinho aqui, tá? Legal, vamos lá. Só voltando aqui então. Previsão de mensal aqui, se você pegar nessa linha amarela, não é 1.500, a real não é 1.530. Se você pegar essa diferença de 30 unidades apenas sobre 1.500, vai dar 2%. Você, como gestor, vai dizer para mim, mas é uma porcentagem pequena, considerável. Também acho, concordo. Só que você pegar aqui, ó, todos os erros de previsão de cada item aqui e fazer a somatória dele de 75% e dividir por 5 produtos que são que tem aqui, você tem um erro médio de 15%. Então você percebe que aí passa a ser uma quantidade grande. Desculpa. Então passa a ser uma quantidade grande, concorda? Então é isso que a gente tem que analisar também. Deixa eu voltar, o cursor tem que estar aqui. Isso, vamos lá. Bom, o que ele quer dizer com isso aqui? Que a demandas e o método aqui, você tem que ser um complementando o outro, tá? Então, olha lá, métodos não são excludentes, ao contrário, eles se complementam. Então, você precisa ter métodos quantitativos e qualitativos. Desculpa, tá me dando tosse aqui, tanto falar. Quem trabalhou metodologia com a professora Ana, acho que alguém teve aula aí, pessoal de ADM, principalmente, com certeza ela trabalhou métodos quantitativos e qualitativos, ok? Então, os quantitativos, eles são métodos baseados em séries temporais, que a gente vai aprender a trabalhar um modelo já que outro, tá? Ana Jessen? Ela é Isso, boa. Ana Jessa, exatamente. É uma mãezona, não é? Eu não lembro disso não, hein? Aula maravilhosa! Nunca vi uma aula boa. Jesus. Tá vendo? Olha lá. Ela é ótima, é minha amiga, inclusive, a professora Ana Jansen. E quando você trabalha com É métodos batuque da aula. qualitativos, eles são métodos exploratórios, porque você vai trabalhar em termos de qualidades, tá? E o outro em termos de quantidades. Tudo bem? Bom, processo de previsão, olha lá. Especificar os objetivos, qual é o objetivo que você tem, deixar bem claro. Coisa que nós já falamos lá na transparência, inclusive anterior, olha lá. Definir as dimensões temporais e espaciais, lembra disso? Né? Será que eu vou fazer por ano, cada 6 meses, ou mensalmente? Espacial, é um produto importado? É aqui no Brasil, o fornecedor está lá em Manaus, o cliente meu está aqui em São Paulo? Não sei. Então é isso que você precisa conhecer. Definir as hipóteses, quais são elas? Né? Vou trabalhar com sazonalidade ou não, ou o que aconteceu anteriormente vai continuar acontecendo, vai aumentar 10% o meu negócio, ou vai encolher 40% devido à pandemia. Então, tudo isso são itens importantes, concorda? Definir as fontes de dados, se são confiáveis, se eu tenho disponível.
eleição do modo de previsão, avaliação preliminar do modelo, uso do modelo de previsão e avaliação de previsão. Sempre é bom fazer avaliação se precisar retroceder também. Percebe? São coisas importantes. Tá? Requisitos para uma boa previsão. Olha lá. Estabelecer metas para os serviços, conhecer o produto e o uso, conhecer a concorrência e seu comportamento. Olha lá. Percebeu quanto é importante conhecer o concorrente? Ok? Se a gente não pode, né, ser contra ele, vamos unir a ele para conhecer conhecer as ações da É o empresa. ganha-ganha, né, professor? Demanda. Saber trabalhar com opiniões diferentes, olha lá, saber trabalhar em grupo, ouvir pessoas de setores diferentes. Uma vez que a gente, muitas vezes, o planejamento que a gente faz de demanda, ele é um planejamento estratégico, envolve pessoas da alta cúpula da empresa também. Então, você percebe que, às vezes, o pessoal da área de contabilidade, da parte financeira, tem uma visão diferente. O pessoal da área comercial e da área de marketing, completamente diferente do pessoal da área de produção, da área de logística, do chão de fábrica, do pessoal do estoque, percebe? Então, são coisas diferentes, é importante você ouvir para ter uma formação, porque a empresa é uma única, concorda? Ou ela vai bem, ou ela vai mal, mas todo mundo está nessa única empresa. Então, é importante saber trabalhar em grupo e ouvir opiniões diferentes. Articular diversos setores para a elaboração da previsão, olha lá, volto a dizer, vários setores aí. É um planejamento estratégico neste momento. Bom, no componentes da demanda você tem tendências, sazonalidades e variações aleatórias, não é isso? Então, algumas tendências que aquilo que já aconteceu vai acontecer lá na frente também, ok? Sazonalidade, que nós acabamos de explicar, que é aquilo que aconteceu num período, não acontece no outro e assim por diante. E as variações aleatórias são oscilações irregulares de curto prazo. No momento, será que nós não estamos, devido à pandemia, muitas das nossas empresas não estão passando por umas variações aleatórias? Esperamos que seja por um curto prazo, concorda? Esperamos retomar o mais rápido possível a situação anterior e o crescimento, se possível, também, concorda? Mas são situações que é importante você, para fazer uma previsão de demanda, conhecer esses componentes também. Tudo bem? Bom, e aqui, quanto à média móvel, que você vai conhecer ali na frente, ele vai te dar algumas características, alguns pontos fortes, alguns pontos fracos. A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas o que ele está citando aqui como, né, um ponto forte da média móvel aritmética é fácil de fazer e de entender. Média é um conceito popular que todo mundo conhece. E o ponto fraco é reação lenta às mudanças e o peso igual para cada período considerado também. Então, isso você precisa considerar. Saber se isso é o ideal para a sua empresa ou para o seu caso, que você está pesquisando aí também. Ok? Um caso aqui de média móvel aritmética aqui, já calculada aqui, olha que legal. Veja lá, então eu tenho a demanda aqui, ó, abril, maio, junho e julho, com a quantidade aqui, ok? E aí, como que você vai calcular para julho? Olha lá, qual é a... né? Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os 4 meses e vai dividir exatamente pelo N. O que é o N? É o número de observações. Eu não tenho 4 meses, vou dividir por 4. Então, ele vai me dar essa quantidade que é de 73, ok? E aí, ele já vai fazer aqui, inclusive, para setembro também e assim por diante. Ok, uma vez que agora você já tem, né, para o mês de agosto, que é 73, que ele fez a previsão, agora ele vai pegar outro e vai assim por diante, vai sempre reformulando aqui e vai fazendo as próximas também. É uma maneira de colocar média móvel aritmética, tudo bem? Bom, ainda seguindo aqui, olha lá, 73, percebeu? Opa, só voltando um pouquinho aqui. Ó, uma vez que ele vai calcular agora os 4 meses, o N não muda, então ele vai excluir agora abril, e vai pegar maio, junho, julho e agosto, que ele já incluiu aqui, vai somar os 4, vai dividir por 4, vai lá, olha lá, a quantidade, percebe? Ok? E aqui, você tem um caso de uma empresa aqui também, que ela vai dar lá, né, uma empresa chamada Cristal, que levantou um total, um produto qualquer aqui, tá? Conforme a tabela, para calcular a média móvel. Qual seria a venda prevista para o mês de novembro? Olha lá. Então você tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, e não tem novembro ainda, tá? Ele quer saber. Supondo que trabalhe 6 meses no horizonte, ou seja, ele vai pegar os últimos 6 meses que aconteceu para dizer o que vai acontecer no próximo mês. Sabendo que a venda efetiva foi de 336 peças,
Qual modelo de previsão de demanda você indicaria para o encarregado? Olha lá. Então, é um caso para a gente refletir aqui, olha lá. Tá vendo? Como ele está dizendo para 6 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, já não deu 6? Então, ele excluiu o mês anterior, que é abril, ok? E aí, se você somar todos eles e dividir por 6, vai dar exatamente 860, ok? Perceberam? Bom, e aí agora, depois das previsões, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de compras também, que faz parte aqui deste item aqui também, tudo bem? Então, compra é aquisição de bens ou serviços em troca de fundos, de uma maneira bastante simples assim, tá? Olha lá, compra, o que que é? É aquisição de bens ou serviços em troca de fundos, pronto. Me dá lá, toma cá, concorda? Todo mundo que compra matéria-prima ou compra um serviço, ele vai pagar por isso também, então em troca de fundos. A compra é feita por compradores profissionais que têm conhecimento especializado sobre linha de produtos selecionados, estão familiarizados com as especificações de engenharia, de contratos, normas de embarque e grande número de outros fatores. Então você percebe que o comprador tem que ser uma pessoa que conhece. Ah, mas na minha empresa quem compra é a secretária. Nada contra a secretária. Mas você percebe, envolvendo a produção, é importante conhecer normas de embarque, conhecer o produto, se é importado, preciso conhecer né, como que eu faço a negociação do produto importado, como que eu faço o pagamento dessa moeda. Então, são coisas importantes realmente. Então, uma empresa grande não pode dar o luxo de qualquer pessoa ir lá e achar que ela faz compra. A gente compra as coisas de casa, concorda? Mas quando a empresa tem alguns requisitos importantes aí também. Bom, quais as responsabilidades do departamento de compras? Primeiro, identificar e criar fontes de suprimentos. Com certeza. É ele que vai criar, concorda? Ele que vai identificar onde estão os fornecedores, né? E precisa criar fontes. Quantas vezes você precisa ir buscar lá fora, que às vezes o preço é mais interessante, demora um pouco mais, mas justifica por esse preço. Escolher fornecedores e negociar contratos também, percebe? Dependendo do volume, não adianta você só fazer a compra e a pessoa não conseguir te entregar também. Então, às vezes, você tem que negociar, né, preço, negociar prazo de entrega e assim por diante. Avaliar a economia de oferta e demanda, iniciar estudos de custo de fabricação versus compra. Vocês lembram aquele gráfico que nós fizemos lá para definir onde eu ia montar o meu centro de distribuição em cima de um custo total, que era extraído do custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade? A mesma coisa eu posso fazer aqui também para determinar. Quem fez a disciplina de economia, inclusive, geralmente o professor trabalha muito bem isso também, onde tem o famoso ponto de equilíbrio. O que que é? Nessa situação, que eu tenho o custo de aquisição e o custo de produção. Eu posso comprar de fora, como eu posso produzir internamente, concorda? Cada uma das situações eu tenho um custo, eu sei na minha empresa quanto custa. Então eu posso determinar que, dependendo da demanda, é mais interessante eu comprar lá fora. A partir de um determinado volume de demanda, é mais interessante eu produzir internamente. Então, este pessoal de compras tem por obrigação, junto com o pessoal de produção, fazer este cálculo e determinar a responsabilidade de comprar ou não comprar e produzir internamente também, tá? E outra coisa que nos últimos tempos é muito importante e necessário também é manter um banco de dados do sistema de suprimentos. Todas as empresas precisam disso, concorda? Então hoje a comunicação nas nossas empresas é muito necessário, ok? Bom, ainda sobre compras, elas podem ser classificadas quanto ao mercado fornecedor ou quanto à frequência, tudo bem? O que é o mercado fornecedor? Produtos de venda corrente, produtos com preços fixados correntemente, fornecimento sob encomenda, com preços fixados pelo fornecedor, ou fornecimento em regime de escassez, assim por diante. Quanto à frequência, compras constantes e habituais, é aquilo que eu faço toda semana, todo mês e assim por diante. Ou uma compra programada também, pode até ser um importado, mas eu programei com um ano de antecedência e eu sei que no primeiro semestre vou receber isso, ou no mês de janeiro e fevereiro, assim por diante. Compras de investimento. Quantas vezes a sua empresa vai fazer uma compra de investimento? Eu quero ampliar meu negócio, eu preciso comprar um maquinário que é importado
e vou fazer um valor alto, eu preciso de dinheiro, então você percebe que eu preciso fazer um planejamento, mas eu preciso ter uma programação. Compras de emergência, quantas vezes a nossa empresa precisou efetuar uma compra de emergência também, né? E compras sofisticadas também. Quantas vezes você precisou comprar um produto que é sofisticado, que é mais caro e assim por diante também. Então, são coisas para a gente refletir aqui sobre o processo de compra também, que ele não é tão simples como a gente acha, que é como ir no mercado e comprar, sei lá, um produto simples aí também. Tudo bem? E aqui, para a gente começar a brincar com a parte aplicativa aqui da nossa disciplina de demandas, vamos começar com métodos mínimos quadrados. Tudo bem? Primeira coisa, vamos entender o enunciado. Ele já está na próxima página, calculado, em vermelho, bonitinho. Não se preocupe em entender, ok? Porque já tem uma atividade para vocês fazerem e tirar toda e qualquer dúvida e postarem para considerar um pontinho aí na unidade 5 também. Legal? O pessoal de logística já sabe. Ah, o pessoal de logística já sabe. Parabéns, olha lá. Legal, porque tem outras disciplinas que trabalham com isso também. Olha que legal aí, olha lá. Parabéns. Então, o pessoal de logística, ajuda o pessoal de ADM aí, gente. Olha o trabalho em grupo, percebeu? Nas nossas empresas é assim também. E agora vai precisar. Agora vai precisar do pessoal de logística, hein? Hã? Quero só ver o pessoal ajudando mesmo, hein? Isso, ajudando, gente. Agora todo mundo é parceiro aí. Ok? Vamos lá. Bom, uma linha reta está definida pela equação y, que é igual a A mais o B, que multiplica o x. Nossa, Datri, não entendi nada. Calma, relaxa. Você vai entender já, em 2 minutos. Tá? É uma forma de entender, não precisa decorar em toda e qualquer avaliação, que seja presencial ou que seja remotamente, você terá esta fórmula para você poder trabalhar. Tudo bem? Nas séries temporais, y é o valor previsto em um tempo, vezes medido em incrementos, tais como anos, a partir de um ano base, que é igual a 0. Tá? Guarda essa informação que eu já vou usar aqui na próxima slide. Então, no primeiro ano, não é ano 1, é o ano 0. A partir do 0 que começa, 1, 2, 3 e assim por diante. Tudo bem? Onde o N é o número de observações, ou seja, neste caso aqui eu tenho observação 2016, 17, 18, 19, que ele me deu aqui, ó, 16, 17, 18, 19. Então eu tenho um N igual a 4. 4. Então, determinada empresa quer calcular qual seria a previsão de vendas de um determinado produto para os anos de 2021 e 2022. As vendas dos 4 anos anteriores foram, e aqui eu coloquei a observação, utilizar 2 dígitos após a vírgula, porque em alguns momentos passam a ser valores muito parecidos, tá? Então utiliza sempre 2 dígitos após a vírgula, tanto no A, quanto no B, quanto na demanda também. Tudo bem? Depois você pode até arredondar no final, mas sempre trabalha com 2 dígitos. Então você tem, em 2016 aconteceu 119 unidades. 2017, 110. 2018, 122. 2019, 130. E aí a pergunta que ele já fez aqui, que repetiu aqui é, qual a previsão de vendas para 21 e 22? Aí você vai me falar, e Datrino, e 2020? É que 2020 nós estamos no meio do caminho, concorda? Como eu estou trabalhando com ano cheio, eu trabalhei até 2019 e quero saber para o ano que vem, 2021 e 2022. Tudo bem? Então, relaxa aí. Aí eu preciso entender essas 3 formas. Essa última aqui, ó, é o que nós colocamos aqui em cima, que você já entendeu. Y, que é igual a A multiplicado por B multiplicado por X. Você vai entender já o que é o P aqui, tá? Mas eu preciso resolver também essas 2 fórmulas anteriores para extrair o valor de A e de B para chegar nessa terceira aqui. A primeira é somatória de Y, que é igual ao N que multiplica o A, mais a somatória de X que multiplica o B. Tudo bem? A segunda fórmula é somatória de X que multiplica o Y, que é igual a somatória de x que multiplica o a, mais a somatória de x elevado ao quadrado que multiplica o b. Tudo bem? E aí, você precisa ter um quadro desse daqui, que não precisa decorar também, mas é importante e necessário você conhecer. Então, você tem o ano aqui em questão, que ele colocou 16, 17, 18, 19, uma somatória na última linha. Aqui é o y, você já vai entender já o que é o y. Aqui é o x.
aqui é o x ao quadrado, aqui é o x que multiplica o y. Olha lá. O que é o meu y? O que é meu x? O que é o x ao quadrado? Vamos lá. Já está resolvido no próximo. Vamos tentar entender. E essa última linha que você vai ter a somatória. Você só precisa, para estes cálculos aqui, saber desta somatória aqui. Só isso. Tudo bem? Vamos lá para o próximo slide aqui, fica mais claro para a gente poder entender. Olha lá. O que eu fiz no y? Você percebeu que eu peguei os valores que ele me deu de dado. Lembra que 2016 era 119? 17, 110, 18, 122 e 19, 130. Pronto, eu tendo y aqui, é só fazer a somatória. Se eu não calculei errado aqui, deu 481. Tudo bem? Aí, o que é meu x? Ele disse lá no enunciado que o x ele começa pelo zero. Percebeu? Que o primeiro ano, que é 2016, é sempre zero por este modelo, não se muda. Depois do zero, quem que vem? O 1. Depois do 1, o 2. Depois do 2, o 3. Simples assim. Se eu tivesse 10 anos aqui, você começaria no 0, 1 até o 9, tudo bem? 1, 2, 3, assim por diante. Agora você vai somar essa coluna também. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Tudo bem? O que é o x elevado ao quadrado? Essa coluna aqui, x, elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado é o 0. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. É só somar aqui, 9 mais 4 mais 1 mais 0, que dá 14. Tudo bem? Não é 6 elevado ao quadrado, que daria 36, tá certo? Então, é somar o x ao quadrado. Tudo bem até aqui? A última coluna, o x multiplicado pelo y. Esta coluna aqui não é o y? Esta coluna aqui não é o x? 119 vezes 0, dá 0. 110 vezes 1, 110. 122 vezes 2, 244. 130 vezes 3, 390. Tudo bem? Agora também eu vou somar aqui 0 mais 110 mais 244 mais 390, que dá 744. Tudo bem? O que eu preciso para levar para as minhas fórmulas é exatamente essa última linha. Tudo bem? Se você voltar um pouquinho aqui o slide, ó, é que eu deveria ter copiado a fórmula aqui, mas só para você voltar um pouquinho aqui, ó. Oi, oi. É uma dúvida. O x ele representa o que mesmo? O x, Isso. ele está dizendo que é uma equação na reta, que ele começa sempre pelo zero, e depois do zero, quem vem depois do zero? 1. Depois do 1, uma sequência. Só que começa sempre pelo zero, entendeu? Certo. Tá, Que seria, professor, que seria o número de observações, né? Que seria a sequência dos anos, né? Isso. O número de observações são 4, que eu tenho 16, 17, 18, 19. O N é 4. Só que o primeiro ano, no X, ele começa com 0 por este modelo. Sempre, necessário. Mas você percebe que no próprio modelo, ó, ele vai estar dizendo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. É o valor de X medidos em incrementos tais como anos, a partir do ano base igual a 0. Tá? Então, o ano base, que é o primeiro ano de observação, ele sempre começa com 0. Ele não começa com 1. Tudo bem? Mas faz parte desse modelo de mínimo quadrado. Tudo bem? Então, voltando para a nossa fórmula aqui. A primeira é somatória de y, que é igual ao n de a, mais somatória de xy. Lembra dessa fórmula aqui? Vamos voltar nela lá na próxima página. Somatória de y. Vem aqui, y. Y, esse cara aqui, quanto que é a somatória? 481. Tudo bem? Que é igual a... Qual é a outra? O n. Quanto que é o n? Número de observações. Quanto que é o n? 1, 2, 3 e 4. 4. Multiplicado pelo a. Mais somatória de x. Esse cara é o x? Qual é a somatória? 6. Multiplicado pelo b. Percebeu? Então, eu extraí desta somatória aqui esses valores aqui. Tudo bem? Agora, aqui, essa 744, vamos voltar para a fórmula aqui, ó. Deveria ter copiado lá em cima, tá? Vai ficar mais
a próxima lá. Somatória de x que multiplica o y, é a última coluna, que é igual a somatória de x, que eleva multiplicado pelo a, mais somatória de x ao quadrado que multiplica b. Tudo bem? Voltamos lá. Ó, somatória de x que multiplica o y. X que multiplica o y nessa última coluna, quanto que deu a somatória? 744. Que é igual a somatória de x. X é este cara aqui, somatória é 6, multiplicado pelo a, mais somatória de x ao quadrado é este cara aqui, somatória deu 14, e multiplica b. Então, agora você tem essas duas equações para poder resolver. Tudo bem? Lembra da aulinha da Dona Margarida, lá no 6º e 7º semestre, que ela nos ensinava a resolver duas equações de primeiro grau? A mesma coisa nós faremos, ok? Eu tenho uma sugestão que eu fiz aqui, mas nada impede de você mudar e chegar ao mesmo valor sem medo de ser feliz. Tudo bem? O que eu fiz? Eu fiz a distributiva na primeira, vezes menos 1. Tudo bem? Então, se você fizer, ó, vezes menos 1 multiplicado por 481, vai dar menos 721,50. Vezes menos 1 multiplicado por 4a vai dar menos 6a. Vezes menos 1,5 multiplicado por 6b vai dar menos 9b. Tudo bem essa equação aqui? Só distributiva, tá claro para todo mundo? E aí, o que eu fiz? Eu copiei a de baixo, ó, não mudei nada, percebeu? 744, que é igual a 6a mais 14b. Mas qual era o meu objetivo aqui? Era zerar o a para descobrir o b, ou zero o b para descobrir o a, concorda? Então, você concorda que aqui, ó, menos 6a com mais 6a, eu cancelo a? Tudo bem? Eu cancelo a. Então, vai me sobrar apenas o b. Tudo bem? Não sei por que eu copiei aqui, mas está errado aqui. Alguma coisa está errada aqui. Então, na verdade, aqui, ó, o b passa a ser... Cadê? O que eu fiz aqui? Espera aí. Deixa eu me entender aqui. 744, ok. Cancela um com o outro. Ah, tá certo. Desculpa, olha lá. 744, ok? Que eu vou tirar de 480 de 721 menos 744, que vai dar 22,50. Tem uma operação a mais aqui, tá? Se você pegar 744 menos 721,50, quanto que ele vai dar? 22,50. Tudo bem? Se você pegar 14b menos o 9b, quanto que vai dar? 5b. E aí, o que eu faço para descobrir o b? 22,50, que eu vou dividir por 5, denominador. Se você fizer essa divisão, vai dar 4,50. Tudo bem? Uma vez que agora eu já tenho o valor de b, tudo bem? Eu vou substituir numa equação. Eu peguei a primeira aqui, ó, 481, igualzinho, que está de cima. 481, que é igual a 4a, mais 6 que multiplica o b. Mas agora eu já não tenho o valor de b, que é 4,50, vezes 4,50. Vou repetir aqui, 481, que é igual a 4a. 6 vezes 4,50, 27. Tudo bem? O a eu vou trazer para cá. 4a, que é igual a 481, menos o 27. Porque, na verdade, aqui você pode fazer uma operação mais. Tudo menos, depois que transformar tudo em mais. Tudo bem? Eu já pulei essa etapa, que eu sei que em matemática vocês são bons nisso. 4a, que é igual a 481 menos 27, que é igual a 454. O A, que é igual a 454, que divide por 4. O A, que é igual a 103,50. Lembra que eu pedi para vocês utilizarem 2 dígitos após a vírgula? Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a prova real. Vou ter certeza que o meu número está correto, para me garantir nas avaliações e nas atividades, que eu vou tirar nota máxima. Parabéns. Ok? Olha lá, vou pegar a primeira equação, 481, que é igual a 4a. O a Ai, professor, me desculpa, eu não estou conseguindo entender, não. Vamos lá. Onde você não entendeu? Voltamos aqui. Então, tipo, volta tudo, porque Jesus tá me dando um embaralho agora, esses 3 do lado. Não... Ah, professor. Essa distributiva aí, professor, não entendi esse x 1,5 aí. Isso, vamos lá. A distributiva, eu fiz de propósito que eu preciso zerar o A ou zerar o B. O que eu fiz? Ó, para você ter noção, o 6 e o 4.
Pega essa relação de 6 e 4. Se eu pegar 6 e 4, 6 não é uma vez e meio mais do que o 4? Sim ou não? Entenderam? Se 6 é uma vez e meio mais do que o 4, eu multipliquei por uma vez e meio, só que eu mudei o sinal. Então, a distributiva aqui, ó, lembra? 1,5 vezes 481. Quanto que dá? 721,50. Mas não é negativo? Negativo. Tudo bem? 1,5 que multiplica 4A. Quanto que dá? Menos 6A. 1,5 que multiplica 6B. Quanto que dá? 9B. Negativo. Aí eu só copiei a de baixo aqui, ó, embaixo dela, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? 744 menos 721,50. Quanto que vai dar? 22,50. Tudo bem? O 6A negativo com 6A positivo, você não cancela um com o outro? Tudo bem? Cancelei. Morreu o A. Tá certo? Quanto que dá 14 positivo com 9 negativo? 5B. Agora, o que eu faço? O B, que é igual a 22,50, não é esse valor? Dividido por 5. O B, que é igual a 4,50. Tá claro o B? Uma vez que eu já tenho o resultado de B, o que eu faço? Eu pego uma das equações, só uma, não as duas. Peguei a primeira. Achei mais simples, peguei a primeira. 481 é igualzinho. Repeti aqui, ó. 481, que é igual a 4A, mais 6 vezes o B. Mas eu não tenho o valor de B? Então, vou multiplicar por 4,50, que é o valor de B. Olha lá, continuando aqui. 4,81, que é igual 4A que não muda, repetir. 6 vezes 4,50, quanto que vai dar? 27. Tudo bem? Aí, o que eu faço? Eu coloquei, separei o que é A do que é número. 481, que é igual a 481, e o 27 ficou negativo, menos 27. Tudo bem? 4A, que é igual 481 menos 27, quanto que dá? 454. O A, que é igual a 454, que divide o 4, o A, que é igual a 113,50. Pronto. Agora eu já tenho o valor de B e o valor de A. O que eu estou fazendo? Nas duas equações, estou substituindo o valor de A e de B, que é a minha prova real, para ter certeza que este número está correto, concorda? Então, eu peguei lá 481, que é a primeira equação, igual a 4A. Mas o A eu não sei que é 113,50, então substituí. Mais 6 o B. O B eu não sei que é 4,50? Sei. Então vamos lá. 481, que é igual 4 vezes 113,50. 454. 6 vezes 4,50, 27. 481, que é igual a 454 mais 27, que é igual a 481. Você percebeu que aqui, ó, está... Opa! Calma aí. Volta aqui. Professor, Oi. deixa eu te falar. Não, aí nessa formulazinha lá de cima, não tá faltando uma fórmula, não? Não. Vou usar ela já. Calma. Não, é porque assim, ó, pelo menos o que eu percebi aqui, o senhor tá seguindo a sequência certinho aqui do exemplo. Só que o que eu não entendi é de onde veio esses 22,50, esse 5B. Eu sei que foi do resultado lá de cima, mas para dar esse resultado, de onde que veio esses números aqui, ó, que o senhor Você tá com a calculadora na mão? Tô. Faz aí, 744 menos 721,50. Quanto que deu? 22,50. Isso. Agora faz aí, 14 aqui, ó, menos 9 do B. 5. Isso. Agora faz 22,50, divide por 5. 4,50. Isso, entendeu onde veio? Agora é assim, ó, se eu já tenho o resultado de B, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa mesma equação, só uma, não peguei as duas, e substituí o B aqui, ó. Esta equação não tem 6 vezes B, e o B eu já não sei que é 4,50? Entendeu? Ah, agora eu entendi. Eu acho que eu entendi. O senhor pegou uma distributiva que é x igual a menos 1,5 e resolveu uma
variável que foi a B. Isso. Aí o senhor achou o resultado e foi lá e só substituiu na fórmula. Exatamente. Né? É porque eu não estava entendendo, assim, porque como tem duas variáveis, não tem como você nem somar, nem multiplicar, porque são duas variáveis, mas o senhor pegou um número e resolveu uma. Tá certo. Né? Assim, isso. O que você fazer também diferente do que eu fiz aqui, a hora que você descobrir esse valor de B, você não gostou da primeira equação, vem para a segunda. 744, que é igual a 6A mais 14. 14 vezes quanto? 450. Pode ter certeza que o seu A também vai dar 113,50. Entendeu? Só que eu peguei a primeira equação, substituí o resultado de B que eu já tinha e cheguei ao resultado de A. Então, uma vez que eu já tenho o resultado de A e de B, o que eu fiz? Agora eu voltei para as duas equações novamente, que é a famosa prova real, lembra? Que nós aprendemos com a dona Margarida também, lá no 6º e 7º semestre, lá do Fundamental também, ok? Olha lá. Então, 4 vezes 113,50, mais 6 vezes 450, 481, que é igual a 454 mais 27, que dá 481, percebeu? Que é igual. A mesma coisa, eu peguei a segunda, 744, que é igual. Copiei, 6 vezes o A. O A não é 113,50? O B não é 4,50? É só multiplicar, 744, que é igual a 681 mais 63. 744, que é igual a 744. Então, uma vez que eu tenho certeza, fiz a prova real, que o valor de A e de B estão corretos, eu dou continuidade. Aí os senhores matemáticos vão me perguntar, Datrine, eu preciso fazer a prova real? De jeito nenhum. Só é uma garantia de você ter certeza que o que você calculou e que você fez está corretamente. Concorda? Mas não é obrigado, é lógico. Você confia no que você fez? Meu amigo, segue o bonde. Olha lá, agora vamos responder a pergunta que ele fez. Peraí, professor, só mais uma insistência. Tudo bem, entendi tudo certinho aí, encaixe, beleza. Só essa distributiva que não está me encaixando direito ainda. Então vamos lá. A sequência está um pouquinho confusa. Não, a distributiva aqui, você coloca um número que você cancela o outro. Tá. Vou pegar 6 menos. Não entendi. 6 menos 4? Não é menos. Eu quis cancelar o A. Se você pegar a relação de 6 para 4, quanto que é essa relação? Não é 1,5? Sim. Tudo bem? Não assim de cima para baixo. Entre o 4A e o 6B, correto ou não? Não. Professor, como assim? 6 para 4 dá 1,5? Porque eu não sei se ainda é 6A. Eu não sei ainda se é 6A. Como? Você está vendo aqui as duas equações? Não, tudo bem, eu estou vendo aqui, mas antes de fazer a conta, eu não sei que é 6A. Você sabe que é 6A, sim. Como? Você copiou a fórmula aqui, só substitui essas duas primeiras aqui, Tá vendo onde eu estou com o cursor aqui, É que se eu clicar, ele sai daqui. Essas duas aqui, você sabe, você montou ela. Não, eu sei que é 4A mais 4B, isso aí eu já estou ciente, beleza. Agora, esse de baixo aqui, 744, 6A mais 14B, é a relação do que o senhor fez o segundo aqui, que fez a distributiva por 1,5. Por isso que teve essa... nenhum. Calma que você vai confundir o pessoal. Calma, relaxa. Professor, mesmo vocês... Eu estou muito confundida desde o começo. O 744 não é em relação ao que eu multipliquei. O 744 eu trouxe daqui, esta fórmula aqui, somatória de x multiplicado... perfeito. Que é igual a somatória de x multiplicado pelo A. Então, você sabe deste resultado, sim, senhor. Entendeu? Tá. Então, esse daqui você sabe. Então, como você sabe esses dois valores, essas duas equações aqui, você vai visualizar. Outra dica que eu dou para vocês. Eu não sei. Eu posso pegar essa daqui de cima e multiplicar por 6? E posso pegar de baixo e multiplicar por 4? Você vai zerar também, concorda? Você vai chegar no B e vai chegar no A. Eu ainda tenho dúvida. Eu posso pegar essa de cima aqui, e multiplicar por 14 e a de baixo multiplicar por 6? Eu vou cancelar o B e vou chegar no A. Você percebeu a dica? Isso é matemática, lá do 6º e 7º semestre. Tudo bem? Essa parte aí de cima, professor, menos 721, menos 6A, menos 9B.
Depois do X menos 1,5. O que tem? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. É logo em cima da que ele questionou aí. Pra mim entender essa parte. Onde ele questionou? Eu não estou entendendo. É em cima dessa aí que ele questionou. Eu tô com dúvida nesse menos 721, 50. Ali, como chegou na 721? Você está com a calculadora na mão? Isso. Está com a calculadora na mão? Não. Pega o celular aí, então. Professor, mas entendendo esse 1,5, eu ainda não entendi nesse resultado, como você chega. Qual é a relação de 6 para 4? A relação de 6 para 4. É uma vez e meio? O que eu estou fazendo? Eu não entendo por que 1,5, mas que conta você faz para chegar a isso? 6 divide por 4. É dividido? Mas tem que dar o número inteiro, entendeu? Porque se você pegar 14 e dividir por 6 também dá, mas vai dar um número decimal com 9 dígitos, entendeu? Então, mas aí o que acontece? Eu estou vendo aqui, o senhor está explicando que vai dar 1,5, mas ali não tem falando que eu vou pegar os 6 e vou dividir por 4. Depois que eu for ver esse seu material, eu vou ficar confusa do mesmo jeito. Não, Luana. Porque para mim, não, é sério, para mim tá um jogo de número. Eu sou do raciocínio assim, eu tenho que pegar e verificar a fórmula e ir seguindo ela abaixo. Aí não tem, a fórmula já está no outro slide, aí meio que está fazendo uma confusão assim na minha cabeça, por isso que eu não estou conseguindo raciocinar. Esse 1,5 eu estou entendendo agora, que você falou que vamos dividir o 6 por 4. Aí sim ele vai dar esse 1,5. Agora sim eu entendi. Mas que não estava ali, se eu não anotar aqui, eu não vou saber. Depois que eu olhar o seu PowerPoint, não vou entender. Luana, é assim, ó. Tenta ter aquela visão holística como um todo. Pega as duas equações juntas, você conhece a distributiva, e você precisa zerar um A ou zerar o B. Se você zera o A, você chega no B. Se você zera o B, você chega no A. Tudo bem? Então você olha ela como um todo. Eu olhei aqui e falei assim, bom, 6 dividido por 4 dá 1 vez e meio. O que eu vou fazer? Vou pegar 1 vez e meio, 4A, ele vai chegar no 6. Mas na hora que eu mudo de sinal, um é negativo, outro é positivo. Então eu cancelo o A. Mas na dúvida, Luana, o que você pode fazer? Ó, se você pegar a primeira equação e multiplicar toda ela por 6, e pegar de baixo e multiplicar toda ela por 4, quanto que é 4 vezes 6? 24. Quanto que é 6 vezes 4? 24, percebeu? Então vai dar o mesmo número, só que agora você precisa inverter o sinal de um dos dois para poder cancelar o A e descobrir o B. Eu não contente, vamos lá. Esse exercício é importante, Luana, para você conseguir ganhar, concorda? Conseguir conhecer. Olha, você vai pegar aqui, ó, o B, em cima não é 6? Embaixo não é 14? Se você pegar na calculadora 14 dividido por 6, vai dar um dígito periódico enorme que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a primeira equação e multiplicar toda ela por 14? Sim. E pega de baixo e multiplica por 6? Sim. 6 vezes 14, você concorda que é o mesmo que 14 vezes 6? Entendeu? Isso é distributiva. Oi? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos à parte, tá bom? Vamos esse 481 aí é o nosso. Tem que exercitar muito melhor do que ficar só visualizando aqui. Por isso que eu já dei o exercício para vocês brincarem e ver como que é. Misericórdia, eu vou ver o exercício e olhar para cá, vou ver um jogo de número. Eu preciso entender aqui primeiro, calma lá. Mas vamos lá, então. Aquela visão como um todo, que você tem que resolver ela. Agora lá, a última fórmula, só volta aqui um pouquinho, ó. Esta última fórmula aqui que eu disse para vocês que, ó, explicar que alguém perguntou, y, que é igual a P de período, que é igual a mais o B mais o X. Agora eu não tenho o valor de A e não tenho o valor de B? Tudo bem? Então, vou voltar aqui, ó. A previsão de vendas para 2021 e 2022 será Y de 21 e Y de 22. Tudo bem?
Então, você vai colocar aqui, qual é o valor de A? Não é 113? Percebeu que eu já copiei, igual para os dois, ó, 113,50, vou extrair daqui. Mas o valor de B não é 4,50 também? Igualzinho. O que vai mudar nesta fórmula aqui é o meu X. Olha aqui, agora você vê aqui no X, ó. 0, 1, 2, 3. O que vem depois do 3? O que vem depois do 4? 5. Ok? Mesmo que você vai me perguntar, mas Datrino, você pulou 19, você não colocou 20. Você já colocou 21, pula 2 anos? Não, na matemática, o último ano que você trabalhou, não interessa que era 2019, era 3. Qual é o próximo número depois do 3? 4. Depois do 4, quem que vem? O 5. Entendeu? E aqui é a multiplicação simples só. Tá? Igual y21. 113 eu repeti. 4,50 vezes 4, 18. 18 mais 113,50, 131,50. Olha o de baixo aqui também. 4,50 vezes 5, ó, 3, 4 e 5, percebeu? 113 mais 24,50 vezes 5, 22,50. Mais 113,50, 136. Então, se você bater o olho aqui também, ó, previsão 2016, 119. 2019, 110, diminuiu. 2018, aumentou, 122. 2019, 130. 2021, 131,50. 2022, 136. Você percebe que está mais ou menos neste ritmo, nesta velocidade. É uma maneira de fazer uma previsão aqui. Tudo bem? Muito cansativo? Calma. Nossa, já é quase 9 horas. Tudo bem? Calma, olha com calma, relaxa agora, para a gente poder calcular. Gente, matemática, só bater o olho não adianta. Tem que exercitar, mas fique bem à vontade para brincar com a matemática, vocês são especialistas em matemática, gente. Matemática, brincar ela à vontade aqui. Tudo bem? Fala, Luana. Nada. Nada a declarar. Nada a declarar, só lágrimas. Mas tem que exercitar. Não entendeu, hein? Não, entendi. Ó, a última para mim ficou claríssima. Claríssima. Depois vou pegar só a prova real, não vai precisar tanto. É mais a primeira parte mesmo, depois vou dar uma olhada. Distributiva. Mas eu entendi um pouco aí. Depois eu dou uma revisada com mais calma. A sugestão minha para vocês. Faça uma distributiva diferente do que eu apresentei aqui e faça nas duas linhas também, entendeu? Eu fiz só na primeira. Faça nas duas. Multiplica a primeira por 6 e multiplica a segunda por 4. Você vai perceber que você vai cancelar o A. E depois você tenta de uma outra forma. Multiplica a de cima por 14 e a de baixo por 6. Você vai cancelar quem? O B. E você pode ter certeza de cruzar seus dedinhos que tanto A quanto B você vai chegar a esse valor igualzinho, inclusive os decimais também. Matemática é legal por isso. Tem mais de um caminho, mas o resultado é um único, concordam? Depois vai na prova real também, para ter certeza que está direitinho. E depois você faz a previsão aí também, para 21 e 22. Tá? Pessoal, só uma observação que eu tinha até esquecido, agora que eu lembrei. Eles pediram para não usar mais a situação problema lá naquela ferramenta. Tudo bem? Mas quem já tinha colocado a situação problema no plano de aprendizagem, como é meu caso, eu coloquei ela na unidade de aprendizagem individual. Tudo bem? Então, ficou para vocês postarem e fazer ela individual e manuscrito também. Então, é uma atividade de pesquisa, mas você vai fazer sucintamente, resumidamente. Não vai fazer 5 páginas lá escrito, manuscrito, que, concorda? É exatamente uma síntese daquilo que você leu e que você... Professor, tudo bem? Oi. Não vai ter mais nada em grupo? Não tem. Aquela ferramenta não deu certo. O ano que vem eles que vão tentar acertar ela e voltar. Ai, cada vez eles ficam mexendo. Que saco. Não, mas viu? vocês podem trabalhar em grupo. Eu sou muito favorável
a vocês trocarem figurinha, gente. Eu sou o cara que mais apoia vocês e quero. E o mercado está precisando de gente que trabalha em grupo, percebeu? Mas pode, mas a postagem é individual agora. Aliás, você sabe que, Luana, eu tenho turmas que, inclusive, disseram que trabalho em grupo não funciona, porque um faz, o outro não faz, e que não era para fazer em grupo também. Então, eu tenho muitas turmas que, inclusive, não querem. Eu acho uma pena que ele está perdendo uma grande oportunidade de trabalhar em grupo. E a hora que o mercado cobrar dele, ele vai sentir na pele. Mas assim, o seu jeito de envio, que é para enviar, cada integrante enviar o trabalho, ou cada aluno fazer o seu, por exemplo. Não, é individual agora, não tem mais em grupo. Ah, tá bom, não em grupo e cada um posta o seu, não, né? Não, é individual, é individual. Vocês podem trocar figurinha por fora, mas lá na plataforma é tudo entrega individual. Combinado. Combinado? Bom, gente, já são 9 horas, paramos um minutinho para tomar uma água, ir no banheiro e comer alguma coisa também, que ninguém é de ferro, né? Posso parar a gravação? Pode. Bem? Professor, Oi. rapidinho. Na semana passada, na prova, te mandei um e-mail referente. Eu não sei se você falou alguma coisa no começo da aula, mas eu não estava, cheguei um pouco depois. Referente a um erro que teve na sua prova, que tinha uma questão que tinha que responder com base no gráfico, porém não tinha gráfico. Não sei se você lembra de mim. Eu lembro. Só que eu não E tive aí, no e-mail. isso, eu já comentei sobre isso também. E, na verdade, inclusive, o gráfico está lá. E, segundo alguém lá da faculdade disse, que dependendo da velocidade que o aluno abre, ou não sei se do aplicativo, que ele não veio o gráfico, mas o gráfico estava lá e continua lá. Então, e eu não consigo agora detectar qual é a questão que o aluno fez ou não fez. Tá. Agora eu pergunto para você, a maioria dos alunos foram super bem nesta avaliação. Então, eu acho que dificilmente você vai precisar desse um pontinho, se é que você foi prejudicado por este motivo. Você não acha? Não foi não. Foi bem, não foi? Sim. Então... Deixa o 10 para P2. Tudo bem? Mas eu comentei sobre isso no início. É que vai que precisa dele, né? Na P2. Não, Ninguém você tem o dia de amanhã. Quem foi bem tá seguindo aqui, vai bem até o final do semestre. Parabéns. Vou dar uma multi, né? Isso, tem a multi ainda que vai ajudar também, olha lá. Tem gente que vai ficar devendo nota, vai ficar com 12. Como não pode dar 12, eu vou ficar devendo nota para o próximo semestre, né? Legal? Tá bom. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu vou parar aqui a gravação, mas daqui a 15, 20 minutinhos eu volto. Se alguém tiver dúvida, eu estou na plataforma. Se alguém não estiver dúvida e quiser fechar o banco de dados, como chama, os dados móveis dele aí também do celular, ou de onde ele estiver usando, não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui para tirar dúvida. Eu não vou dar mais conteúdo na aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom, professor, estou com umas dúvidas, mas quando a gente retornar, eu questiono. Isso, legal, Lucas. Obrigado. Eu não vou nem fechar a sala aqui, eu só vou parar a gravação, mas eu vou estar aqui, tá? Obrigado, Lucas. Então, daqui 15 minutos você falou, né? 20 minutos. Isso, daqui 15 minutos. Estou parando a gravação. Obrigado. Valeu.